Olá, mais uma quinta-feira, Papo de Boteco. Puta, eu fico esperando chegar às quinta-feiras. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Opa, valeu, tamo aí. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Roger, você chegou também, querido? Ah, cheguei, boa noite. Obrigado, viu? E aí, André, tudo bem? Boa noite, galera, boa noite. Puta, eu sempre esqueço o apelido do André, cara. É Ponche, puta merda. É da nossa época, Ponche, né? É o Poncherelo, né? Não, mas tinha o Ponche também das festas, né? Ah, sim, verdade. Mas o Poncherelo, pô. Poncherelo e moto, né, cara? né? Motociclista, é isso aí. Puta merda. Chips. Puta, muito legal. Cara, e o Papo de Boteco é isso, cara. A gente senta pra tomar uma cachaça só no final, porque senão a gente vai misturar o assunto. Hoje a gente vai falar de moto. Você imaginou tomar cachaça no começo, a gente já cai da moto na primeira curva, né? Quer dizer, então não, a gente espera, troca ideia sobre negócio, né, cara? O que a gente pode aproveitar como empreendedores de um negócio que deu certo? De alguém que vem lutando há muito tempo, que fez coisas certas, cresceu. Por quê? Quer dizer, o que esse cara olhou? É sorte? Ou é um puta trabalho em cima disso, uma atenção, um cuidado? Então é bem nessa linha que a gente gosta de mostrar. E num papo descontraído, cara. A gente tem um torresmo aqui, pô. Você sabe que esse torresmo, ele é assado, ele não é frito. Tá. Ele foi feito só pra nós. Então o cara prepara só pra gente, que pro Papo de Boteco, toda quinta-feira eu fico pegando. E agora às 19 horas é hora de um torresmo. Né? É verdade. Eu gosto de torresmo, então fica tranquilo. Cara, hoje o nosso papo vai ser fantástico, cara. Nós vamos falar de moto. Moto é uma tendência, sempre foi, né? Vem crescendo muito. Agora com o preço de combustível do jeito que tá, a tendência é maior, né? A gente quer para poder agilizar, para poder economizar, enfim, uma série de questões. E eu quis trazer exatamente esse assunto, porque ela está muito em alta nos negócios. Né? Então a gente sempre tem alguém levando ou carregando coisa, ou enfim, é uma saída importante e barata. Né? Então isso é muito legal. Por isso que eu trouxe o Doca. Seja bem-vindo, Doca. Obrigado, Valeu. O Doca é um amigo de mais de 40, mas não precisa falar também, né? A gente estudou juntos quando era garoto. Mas, porra, e hoje a gente se encontra e o cara trabalha 42 anos com a marca Honda. Isso aí. Nós fundamos a Mila Moto. Obrigado, Ale, valeu aí pelo convite. Parabéns aí pelo programa Papo de Boteco. É uma delícia, valeu. Cara. É mais gostoso do que... Tô achando assim a mesa ótima, né? Esse é o objetivo. Então, a gente começou lá na Mila Moto em 1980, em março de 80. Legal. Então é uma trajetória que começou com os meus pais, né? Minha mãe e meu pai. E foi exatamente por uma paixão que é a duas rodas, né? Porque a duas rodas ela tem um diferencial, mesmo quatro rodas, os carros esportivos, alguns carros clássicos e tal, existe uma paixão muito grande, senão é um meio de locomoção. Lógico, né? Lógico. Mas a moto ela começou com essa paixão de duas rodas que o brasileiro tem e pelas necessidades, né, de transporte, né? A ausência de transporte público lá na década de 80. Hoje ainda está bem, tem bastante opções. Tem bastante opção. E seu pai era motoqueiro, seu pai gostava. Meu pai era. Na verdade, meu pai ele foi aviador, né? Meu pai era comandante da VASP. Que legal, meu pai era piloto de Boeing. Estatal até, na época. Caramba, que legal. Ele sempre foi piloto. Ele gostava de aventura. Meu pai era instrutor de paraquedismo, minha mãe era paraquedista na década de 60. Tá brincando, imagina. Eu não sabia disso. Que legal, cara. Então eles sempre tiveram uma queda, vamos dizer assim, muito grande pelas aventuras mesmo. E a moto era uma delas, né? Gostavam muito de moto. Aí deu certo de um dia a gente conseguir uma reunião com a Honda, porque meu pai fazia voos para Manaus. Tá, entendi. E numa desses voos, o presidente da Honda queria conhecer a cabine do avião. Olha, então cara. A coisa começou mais ou menos nessa época aí, com uma indicação do presidente da época. Isso lá em 79. 79. Tá, caramba, hein? Puta, coincidência não tem, né, bicho? Eu acho que eu acho que tudo, as coisas têm os caminhos, né? A gente vai escolhendo os nossos caminhos. E esse aí foi um que deu certo. Bom, eu não... Sem falar em religião, a gente pensa sempre que é um caminho que Deus monta pra gente mesmo. Porque, bom, a história, ninguém sobrevive 42 anos num negócio, quer dizer, um projeto que começou numa sorte. Não rola sorte, cara. É uma oportunidade, né? Sim. Foi um momento ali, ele pegou o gancho, ele gostava, trocou ideia e rolou. E aí você começa a pensar, você fala, há 42 anos o negócio vai bem, eu acho que tem valores, princípios aí no meio do caminho também, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente tem um princípio, propósito, né? Muita ética, coisa pautada para ser perene. Eu acho que as pessoas têm que entender, para fazer uma empresa se desenvolver,
é muito esforço. É muita barriga no balcão, como eu costumo dizer. Cara, tem que estar lá, tem que estar junto, conhecer o negócio a fundo. Se não ser um investidor, que também não tem nada de... Não está errado, né? Você pode ser um investidor de uma empresa. Mas para fundar uma empresa, e acredito que tocar uma empresa por tanto tempo, é um processo contínuo de reinvenção, né? Porque aquilo que na década de 80 valia para a gente, como atendimento de cliente, ali vem se transformando, né? E você... exatamente... Não tem nada a ver mais com quando vocês começaram, né? Vai mudando e a gente vai se reinventando dentro dessas mudanças, né? Você tem todo o mercado ele tem o lado prostituído, vamos dizer assim, chamar dessa forma. Sim. E moto também, a gente percebe que quando sai de concessionária, a coisa também é meio séria, né? Assim, em termos de prostituição, como todo segmento, carro, moto, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas aí a concessionária ela acaba gerando uma confiança, né? Um pouco mais de credibilidade, não é? Eu acho que sim. Tudo que você tem uma bandeira através de um fabricante, lógico. Você tem principalmente métodos e processos que você tem que cumprir para você conseguir ter essa concessão. Então você vem dentro de um pacote de gestão que também é proposto pelo próprio fabricante. Então, e dentro dessas condutas, a conduta ética é uma das mais importantes, né? Você tem que ter essa conduta ética com o colaborador, com o cliente, com o mercado. Então é uma coisa que realmente está dentro da própria gestão da fábrica que você representa. Né? Não tem dúvida, tem regras, né? Sim. Eles devem ser muito rígidos, são japoneses. Os japoneses, então, né? Imagina. Mas é bom isso, não é? Porque isso nos cria parâmetro, né, cara? A gente tem que ter limites, né? E se diferencia a partir daí, né? Lógico, tem uma outra postura. Por isso que tem a imagem positiva aí do negócio. Agora, você sabe, só falando até do programa em si aqui, nós temos um cuidado muito especial. Então a gente tem pessoas que contribuem conosco, acabam sendo patrocinadores até do projeto. Sim. Eu queria falar deles, se você me permite. Claro. E esses patrocinadores, na verdade, eles contribuem com conhecimento, na verdade. Quer dizer, eu tenho uma preocupação muito grande de discutir com você e para cada um que está assistindo aí poder perceber que é sério a coisa de fato. Nós temos cuidados jurídicos, porque a gente vai estar passando uma orientação contábil, sabe? Assim, imposto, tributo, funcionários, enfim, que é uma preocupação muito grande do brasileiro. E nós temos uma preocupação com isso. Por isso o doutor Alexandre Barros é uma pessoa que contribui conosco para que esse projeto aconteça. E ele também nos traz um conhecimento profundo sobre aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito, aquilo que é bacana. Quando a gente fala em por exemplo, ter concorrência às vezes que não é lícita, que isso rola, todo lugar rola. Você compra produto, vende, rouba e vende, tem muito dessa coisa, né? Infelizmente tem esse cara que vende peça de coisa roubada e não sei o que lá. E aí a concessionária é aquela confiança que nós estamos falando. Mas está sempre esbarrando numa questão jurídica. Por isso que a gente agradece ao doutor Alexandre, porque contribui economicamente com o processo e ao mesmo tempo acreditando no empreendedorismo. E também o Jefferson. O Jefferson é um contador também sensacional, ele acaba contribuindo conosco, mostrando os caminhos certos para que a gente não desvie aí do que é legal, daquilo que é bacana, e dá para trabalhar legalmente, sabe? Existe um projeto que as pessoas falam, pô, no Brasil não se trabalha legalmente. O Jefferson é um cara que vem fazendo reestruturação, inclusive, de negócios, Doca. Ele vem olhando se a pessoa está ou não no regime certo de tributação, fazendo estudos constantes. Fiz um estudo hoje, daqui 6 meses pode mudar. Sim. E aí a gente já começa a preparar para a virada de exercício. Puta, é um cara muito sério nessa questão, muito legal. E o empreendedor precisa se preocupar com isso. Porque esse papo de não dá para trabalhar legalmente no Brasil é conversa fiada. Quer dizer, é difícil, mas a gente pode preparar. Você não tem como vender uma moto sem nota fiscal. Imagina. Na verdade, esse assunto é bem complexo, né, Ale? Quando a gente pega aí a questão de... Quando você fala, por exemplo, lógico que a gente sabe que existem empresas que são empresas, de repente, não são empresas idôneas, né? Que revendem produtos algumas vezes, não falaria moto necessariamente, mas o problema de peça, mas a peça, principalmente de motocicleta, é um item que tem que tomar muito cuidado, principalmente sem origem, né? Então, você não sabe se aquilo veio através de um roubo de uma carga, através de um desmanche de uma moto roubada. Então, realmente, a gente tem que... E o consumidor tem que ter essa preocupação de escolher, porque senão ele contribui para o problema. A pessoa procura, muitas vezes, a gente tem lá lugares... Esse é o pior problema, né? A gente tem lá em São Paulo lugares conhecidos lá,
já de toda a comunidade de motociclistas que vendem produtos, né, peças que são peças que não têm uma origem idônea. Você pode até falar assim, mas ela não é produto de roupa, tá, mas ela também não pagou tributo. Claro, né? Então, é lógico, é uma cadeia. Ela tem uma série de outras coisas. Não vou entrar no mérito do furto e do roubo, mas existe, né? Então, o consumidor ele precisa também ficar antenado. É que nem quando a pessoa compra um produto dentro de um shopping lá em São Paulo, lá na 25 de março. Tipo 25. Tipo 25. Então, a gente sabe que algumas vezes aquele produto não entrou de forma adequada. Lógico, né? Lógico. Diferente de você vai a um shopping aqui da cidade e compra um produto algumas vezes até mais caro, lógico, claro, né? Mas você tem a confiança daquele produto passou. E aí não adianta te reclamar que o Brasil não vai bem, que não dá certo, se você também não se preocupa em escolher a compra. Doc. É muito legal você colocar dessa forma, que você mencionou até, claro. Bem sutil até nisso, até porque, pô... É um assunto cabeludo, né? Lógico, claro que é. E aí, quando a gente fala sobre isso, é bacana, porque nós incentivamos, né? Sem querer, às vezes, ou sem perceber, muitas vezes. E nós somos empreendedores, nós somos referências, né? As pessoas que nos conhecem enxergam em você um potencial. Exatamente, o empreendedor não é à toa, quer dizer, você tem uma história. Sim. Então você é uma referência, enquanto proprietário de uma concessionária de motos. Agora, imagina que nós, quando a gente pratica algum tipo de coisa, nós somos vitrines também. Quer dizer, nós somos formadores de opinião, né? Então acho que como na postura que nós exercemos, que nós temos de empreendedor, né? Como líder de negócio, coisa assim, acaba sendo uma vantagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão ilícita. Né? Cuidado mesmo em todos os aspectos. Você falou de 25 de março, você falou a gente tem mercados negros, que a gente chama, né? Mercados perdidos por aí. Verdade. E é terrível, né? Não dá. Agora, eu queria caminhar nossa conversa aqui um pouquinho sobre essa questão do valor combustível, custo-benefício. Nós, empreendedores, eu percebo tanta coisa, cara. Eu vejo não só de gás era muito comum, você vê a motinho com 2, 3 bujão de gás, água. Agora eu vi também carretinha, cara. Já vi coisa assim, uma moto, tipo, antigamente tinha tuk-tuk, né? Não sei se... o tuk-tuk não pegou muito bem aqui, mas ele... Que era uma moto já uma carga, né? Já conseguia ter um caminhãozinho ali. Tinha mesmo. Caçamba. E é legal, cara, porque pro empreendedor, pro lojista, cara, é uma forma tão fácil de levar, trazer, se o cara depende de uma coisa um pouco maior. E esse custo-benefício aqueceu esse mercado, esse custo do combustível? Fez com que o mercado aquecesse? Sim. Eu costumo dizer que a moto ela é um produto anticrise. Em todos os momentos da nossa história, a gente percebe que quando a gente tem esses aumentos de custo das coisas de uma forma geral e do próprio combustível, as pessoas precisam economizar. O salário ele não anda no mesmo passo da inflação das coisas. Né? Essa que é a verdade. Então é necessário que as pessoas façam redução de custos para poder andar para frente. E a gente vê assim, aí lógico, tem vários tipos e perfis, né? O cliente que precisa da moto para deslocamento para o trabalho, aquele que precisa para trabalhar com a moto na entrega, aquele que precisa do deslocamento para viagens. Quer dizer, tem vários tipos de clientes que acabam optando pela moto, mas o que mais a gente percebe nesse momento de aumento é essa procura do cliente que tem o carro em casa, tem muitas vezes a casa até própria também, né? Uma pessoa já bem sucedida, que precisa criar algum instrumento de economia. Então ele fala, olha, eu vou parar meu carro essa semana, como eu vou daqui no centro, vou daqui num local que ele se sente seguro em transitar, ele acaba optando pela motocicleta pela facilitação do transporte, que é a agilidade no trânsito, mais o consumo. Para você ter uma ideia, uma moto hoje, scooter, que está vendendo super bem, 150 cilindradas, ela faz 47 km com litro de gasolina. Então, 47 km por litro. Né? Quem não gostaria de ter um carro com 47 km de autonomia por litro, né? Então, isso realmente, a moto, ela sustenta essa condição de anticrise para proporcionar um pouco mais aí de diminuição desse custo de vida para todo mundo. E uma coisa que é muito legal, que a gente, com um assunto puxa o outro, né? Então a gente está conversando e vê que passamos pela pandemia, e o brasileiro é um povo fantástico, cara. Eu acho que eu sou muito fã mesmo de brasileiro, porque o cara não fica, ele passa por aperto, mas ele se vira, cara. O cara inventa, o cara sai da situação. E o que cresceu de negócio, por exemplo,
não só o Uber, nem como é que chama? O iFood de entrega, coisas desse tipo. Mas também empresas de motoboy, empresas de pessoas prestando serviço com moto que torna mais barato, e as pessoas criando, inventando coisas. E a moto acaba sendo um recurso, como você mencionou, de custo-benefício maravilhoso, né? Sim. Mas esse pensamento do brasileiro em inventar coisa é fantástico, né, cara? Pô. Eu acho, a gente realmente, enquanto população, a gente tem... eu digo que um empresário aqui no Brasil, eu acho que qualquer brasileiro, em qualquer lugar do mundo, se dá bem. Porque a gente sofre muito. A gente sofre muito com burocracia, muito com carga tributária, muito com falta de serviço proposto pelo poder público. Quando você olha o pacote geral que um brasileiro recebe por viver aqui no nosso país, a gente tem que dar os pulos mesmo. Se a gente não der nossos pulos, a gente não consegue andar para frente. E os pulos têm que ser esses, né? Preciso parar meu carro, pegar uma motocicleta, preciso economizar, então eu tenho que criar alternativas sim. Eu vi muito dessas empresas restaurantes que no ápice da própria pandemia, lógico, quem não se reestruturou para fazer delivery dançou. Lógico. Então, assim, e isso quando a gente pega a nossa história recente aí de, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente percebe que momentos parecidos como esse de reinvenção e de adequação de negócio, eles aconteceram inúmeras vezes. Assim, não só por uma pandemia, lógico que essa foi a maior que a gente passou, mas por questões de cunho de planos econômicos. Todos os planos econômicos geraram aí uma valeta, né, na vida do empresário. Quer dizer, a famosa gangorra, né? Gangorra. Hora se está bem, hora se está mal. Sempre na inércia. E aí, bacana, sensacional. Então o brasileiro ele foi acostumado, ele não tem opção. Ele está doutrinado. Está doutrinado, é isso aí. Por isso que eu falo, pode ir para qualquer lugar do mundo que vai se dar bem. E uma coisa legal agora, que o fato lógico, a tecnologia, a internet, esse tipo de coisa, nos faz enxergar modelos em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Então isso ajuda muito na criatividade. Exatamente. Pô, você vê, tem tanto tutorial, cara, em YouTube, internet, que é maravilhoso. Você fala, puta, o que esse cara me mostrou agora, você acaba acompanhando, vendo coisas, participando de outros podcasts, vendo situações e as pessoas inventando mesmo coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer. Mas a tecnologia tem ajudado bastante nesse aspecto, né? Tem sim. Te favorece na pesquisa, por exemplo, o cara hoje ele é conhecedor de moto. Ele já chega na tua concessionária para comprar qualquer estilo de moto, mas ele já sabe o que ele quer, ele já viu, ele já sabe quanto rende, ele já conhece o produto, né, cara? Porque a internet facilita isso ou atrapalha? Olha, ótima pergunta, viu, Léo? Você sabe que você tocou num assunto assim que é muito importante. Eu entendo o seguinte, antes os clientes chegavam na loja e a única forma que ele tinha de conhecimento, algumas vezes eram as pessoas próximas a ele, que tinham ou não motocicleta, né? E as revistas especializadas em moto. Então, onde que eu pegava informação sobre um produto é bom ou não? Normalmente com as pessoas próximas e as revistas especializadas. E lógico que toda e qualquer loja de moto também fornecia esse material para que ele pudesse conhecer e test ride de moto e tudo mais. Mas ele vinha muito mais cru mesmo antes, com pouca informação, pouco conhecimento, e dependia muito do conhecimento passado do lojista para ele. Tá? Porque ele eu acho que existia uma confiança até maior ainda do comprador antes, porque ele acreditava fielmente, aí lógico, separando os bons dos ruins, empresários, lógico. Aquelas pessoas que realmente com ética e com ponderação explicavam o produto, explicavam as propostas, tinham credibilidade, elas conseguiam sim captar essa confiança desse cliente e gerava negócio. Hoje o cliente vem muito mais questionador. Sempre. Ele vai nos fóruns de debates na internet. Ele é menos vulnerável também, né? Perfeito, porque... mas ele tem que se interessar. Bom. Ele precisa se interessar. E quando ele perceber que alguma coisa também está um pouco fora, por exemplo, quando você pega alguém na internet reclamando demais de uma coisa, tem que desconfiar. Falando mal demais, eu acho que assim, todos os produtos têm uma certa qualidade. E todos os produtos têm o tal do calcanhar de Aquiles, né? Sempre você vai ter um produto, esse aqui é melhor para essa proposta de uso, esse produto vai se atender melhor. Então acho que essa é uma dúvida ainda que existe. Qual o melhor produto para atender a minha necessidade? Que algumas vezes ele forma uma opinião, dizendo, olha, eu preciso de uma motocicleta para fazer isso, aquilo outro, e vai num foco num produto que ele pegou na internet que não tem nada a ver com a proposta de uso dele.
Sim, ele enxergou isso em loco, né? Enxergou isso lá na concessionária. E você detalha, por exemplo, né? Não é porque aquele é o melhor produto que necessariamente ele vai me atender melhor. Entendi, claro. Tem que existir esse equilíbrio. Essa informação hoje porque ele vai querer. É o que mais a gente acaba compartilhando com os clientes. Colocou um ponto também extremamente bacana, porque nós, no empreendedorismo, precisamos praticar um pouco mais essa questão de escutar de verdade. Eu coloquei ontem um story, né, que a gente vem fazendo, falando sobre ouvir pessoas que são críticas. Sim. É muito legal, cara, a gente escutar pessoas que às vezes nem gostam tanto da gente, nem conhecem tanto a gente, mas ouvir o que esse cara tem para falar sobre o meu negócio. Perfeito. Cara, promover isso, cara, saber o que não funciona no meu negócio só me ajuda a mudar, né? Quer dizer, eu não sei como mudar, para mim tá bom do jeito que tá, né? E aí de repente, mas pro cliente não está. E a posição dele é muito melhor que a minha, quer dizer, ele precisa tá satisfeito, né? Não eu. Então, escutar o cliente. Então, por isso que eu fui para esse gancho, exatamente pelo que o Doca está mencionando, de escutar o cliente e entender se aquilo que ele queria, às vezes até mais caro, ele queria até um produto mais caro, mas uma outra opção atenderia melhor ali naquele momento, e o vendedor, essa verdade do teu profissional de venda tem que existir. Sim. Essa confiança, né? É muito sério. Escutar o cara faz tudo a ver, não tem? Tudo a ver. E você tocou em outro assunto também que eu gosto, que primeiro que a gente trabalha com colaboradores, todo mundo é humano. O ser humano ele pode errar, os erros podem acontecer, eles têm que ser o menor possível, processos e procedimentos sempre para serem cumpridos, aferição desses processos para que entendam que aquilo que a gente propõe na ponta realmente está acontecendo, mas algumas vezes o cliente reclama porque não foi bem atendido. E o mal atendido do cliente, na minha percepção, é você não ter alcançado o objetivo de satisfazê-lo. Não quer dizer que você tratou ele mal, não é nada disso. Né? A expectativa não foi atendida. Então eu coloco muito para a minha equipe e falo, olha, o que é atender bem? É atender a expectativa do cliente. Então o que ele gosta, o que ele precisa. Né? A nossa régua, eu costumo falar, a nossa régua está lá em cima. Então eu percebo que os clientes que efetivamente têm algum tipo de problema e fazem algum tipo de crítica ou algum tipo de reclamação, é nele que eu tenho que focar para entender por que aconteceu aquilo. Ninguém está falando em bajular. Né? Não. Nós estamos falando em aproveitar aquela dica, né? Aquilo como orientação. Até, aproveitar o problema para que ele não aconteça outras vezes e que ele possa ser um trampolim de melhora e de qualidade do atendimento. É claro também que tem reclamações que às vezes são sem fundamento. Natural, a internet proporciona qualquer coisa, você fala o que você quiser. Sim. Mas eu preciso ser crítico nisso, né, cara? Tem que avaliar, né? Sim, mas eu preciso, mesmo aquele que a gente percebe que algumas vezes não tem fundamento, a gente precisa ter uma habilidade muito grande de entender porque é um ponto de vista dele. Né? Por mais que ele possa não estar correto naquela colocação, mas é um ponto de vista, a gente respeita o ponto de vista e coloca a condição que é a condição adequada. Fala, olha, e acontece muito com casos como com garantia. A gente atende garantia, é um percentual muito pequeno, né, mas existe, né, situações que algumas vezes o produto ele é fabricado e apresenta um problema num item, um fornecedor e por aí vai. Como a gente resolve esses problemas de garantia para mim, o grande ouro. Quer dizer, a pessoa tem que chegar lá e tem que ser rápido, a solução tem que ser eficaz, tem que ser permanente, né, tem que acabar ali aquele problema. Mas acontecem, né, eles vão estar acontecendo e a gente vai, a partir deles, melhorando. Aliás, acho que nós só aprendemos com isso. Ninguém aprende com... O pai falava pra gente assim, não sai daquela menina. Lembra? Ele falava assim, não sai daquela menina. Ela não presta. Leva a blusa. Aí leva a blusa. Mas sair com quem não prestar era mais gostoso. Né? Você falava, puta merda. A gente sai e falou, não faz isso, não faz aquilo. Mas a gente sempre fazia, né? Então a gente aprende quando dá merda. A gente aprende quando dá coisa errada, não é isso? Eu aprendi a ouvir minha mãe, viu, Ale? Né? Cara, aquela... Mas demorou. Olha, demorou, mas assim, até que foi rápido. Foi rápido. Nem tanto, demorou. Porque assim, era uma coincidência muito, muito, muito real, né? Assim, ela falava uma coisa, fala, né? Porque hoje a dona Mila, porque o nome Milamoto vem de Mila, que é o apelido da minha mãe. Da sua mãe. E a gente chama ela de Dona Mila, lógico. Ela participa ainda do negócio, ela é o meu compliance dentro da estrutura. Verdade. Ela vai lá quase... Ela tá com quantos anos? 76. Ela é nova. Nova, tá aí, tá firme e nativa, forte. É maravilhoso que ela esteja na ativa, né? Eu acho fantástico.
E ela realmente está lá, dá o tom naquilo que ela acha da administração, então ela realmente contribui demais ainda hoje. Já contribuiu muito, né, no começo, com meu pai, com ela, todo esse início da Operação Milamoto, nesses 42 anos, sim. Mas ainda, e quem gosta, quem é empreendedor, não vai se desligar nunca do negócio. Acho que é o tipo de coisa que você vai acompanhar, né, de uma forma diferente, né? Hoje ela já frequenta menos, mas ela é muito ativa. Muito é sério isso. E ouvir isso que a gente tava, essas histórias, né, de empresários empresa familiar, como a maioria das empresas são familiares, quer dizer, a maioria mesmo. Então, uma tendência de um irmão com outro irmão, de um primo, sei lá, pai e filho, marido e mulher, quer dizer, é muito comum isso, sim, nos negócios. Sim. A maior parte das pessoas que eu atendi, foram quase 2.000 empresas nesses 24 anos, que passaram por estudo, por avaliação. Eu acredito, eu não sei falar de pronto, né? Mas vamos dizer que 95%, talvez, mais que 90%, com certeza que eram empresas familiares. E é um respeito diferenciado, principalmente quando a gente coloca os papéis na mesa, né? A gente tem esse tipo de coisa. Pô, você tem a tua mãe até hoje ali, pô, participando. Talvez seja um puto orgulho pra tua família. Claro, né? Claro. Aí você fala, caramba, né, meu? Com certeza. Né? E aí você fala, puta, e é bom isso, não é? Você ter o tempo todo, tá junto, tá acompanhando. Sim, é importantíssimo. É difícil para muitos casos. Eu vejo muitos problemas. As pessoas mandam, às vezes, perguntas pra gente aqui, falando, puta, minha empresa é familiar, eu não consigo mais viver com meu pai, com a minha irmã, com não sei o quê. Sim. Existem sempre os momentos difíceis para qualquer família e para qualquer empresa. Mas é uma questão de organização e gestão, né? Eu acredito que sim, tem que ser organizado e gestão, mas ele está pautado também num plano. O que a gente quer para a empresa? Para uma empresa familiar? O que você está esperando? Você como sócio, você como gestor, o que cada um espera dessa empresa, e aí sim se concentra em fazer um plano de ação para que cada um dos sócios, cada uma das pessoas tenham aquilo que desejam. Algumas vezes a gente não vai conseguir ter tudo, né? Mas aí a gente consegue administrar e negociar isso de uma forma que fique pacificado. Mais tranquila. E uma coisa que eu falo sempre na minha vida, a verdade liberta. Sempre, né? É verdade. Então você chegar e colocar na mesa, né, aquilo que você tem de vontade, aquilo que você espera e aquilo que você deseja. Ou até frustração também. Todas, né? Tem que pôr na mesa e discutir de uma forma organizada e ética. Né? Então, perfeito. Sem ficar buscando coisas do passado, porque eu vejo muito assim, né? As pessoas acabam nas discussões buscar um gancho lá de 1973. No casamento, às vezes, acontece isso. Eu falo mais por isso até. É verdade, mas é verdade, cara, tem uma história. E na família existe uma liberdade maior. Claro, seus irmãos acho que trabalham com você. Eu tenho um irmão. O meu irmão, ele é sócio nosso lá, mas não trabalha lá. Mas aí você fala, eu tenho uma liberdade de falar o que você quiser pro teu irmão, pô. Cresceu junto, tá? Desde moleque. Então você fala, a tendência de uma briga mais aflorada é comum, quer dizer, é muito grande. Porque vocês têm relacionamento mais à vontade, quer dizer, não precisa ficar se poupando de algumas coisas. Porém, por outro lado, existem alguns problemas muito maiores em empresas que não são familiares. Quer dizer, o pessoal fala assim, a gente sempre olha a nossa grama, né? Nossa grama não está bonita, do vizinho está. Mas você começa a pensar, cara, quando a empresa familiar, que a gente vive ela e diz que ela é um problema, né? Que é o que a gente escuta constantemente, mas a experiência de uma empresa não familiar é pior. Alguns problemas que acontecem são mais graves. É isso que eu tenho de cases até, né? Lógico que eu não vou ficar colocando casos, mas são problemas piores, são problemas de outra natureza, sabe? Entendo. E mesmo assim, existe, por mais que há uma discussão na família, por mais que há um problema nisso, que vocês provavelmente passaram por isso e já esgotou tudo isso, tá tudo super bacana, as verdades, colocar na mesa, mas as pessoas não fazem, né, normalmente isso. Então você fala, cara, qual é o papel da sua mãe? Qual é o papel do Doca? Qual é o papel do meu outro irmão? Enfim, cada um tem que ter um papel definido, cara, e ser dono daquele pedaço. Porque senão vira zona. Vira. É um cachorro de muito dono morre de fome. É grande ditado popular. Lógico, então, e funciona sempre, né? Então você eleger um gestor e ter as competências e as prerrogativas para aquela pessoa gerir o negócio e os outros apoiam aquela gestão. Né? Porque se você vai compartilhar a gestão no mesmo nível, é o tipo de coisa que a tendência dá errado. Porque cada um. É que nós somos uma empresa muito madura.
do ponto de vista de ter já passado por situações de adequações, mas principalmente do negócio, não da família. Sim. Então a necessidade de você, essa reinvenção toda vez de um plano econômico, caleja, né? Tudo deixa você com uma bagagem muito grande para saber qual o caminho correto a trilhar. Legal. Então eu acho que esse é um fundamento para a gente, assim, é esse caminho, isso aqui tem que ser. E outra, você falou uma coisa interessante, que eu lá faço ao contrário. Sócio, eu, minha mãe e o meu irmão, a gente trata como sócio, senta e vai ter uma conversa de sócio. Acabou a conversa de sócio? Então agora vamos tomar cerveja, vamos comer. E acabou ali, muda. Então a gente tenta colocar assim, um critério, séria, né? Isso. Um critério para que a gente não entre em discussões que tenham a ver com a família dentro do negócio, e ao contrário também. É legal isso, mas é difícil chegar nesse nível, né? Então eu vejo constantemente pai falando para... Aqui ele não é meu filho, aqui ele é meu funcionário, né? Quer dizer, ou coisa assim. Você fala, cara, não tem esse papo, ele é teu filho. E não tem problema nenhum em ser filho. É legal. Eu tenho meu filho que trabalha dentro da empresa. A grande questão é que a gente conversa com uma postura séria, porque é um assunto que precisa ser definido. Isso. Então essa maturidade é que precisa acontecer. Mas fala, aqui ela não é minha esposa. Fala, não, então, que papo é esse? Você vai ter problema nos valores da tua família aí depois. Sim. Você vai esbarrar em coisa. Você fala, não, cara, aqui é sim. Ele é meu pai, é minha irmã, não sei o quê. Somos uma família sim, né? De fato. Então, respeitar isso, a gente fica com medo, né? Parece que a gente quer esconder essa coisa, de falar, aqui nós não somos família. Não, ao contrário. Minha esposa trabalha comigo e o meu filho trabalha comigo. Meu outro filho também. Então, minha esposa também trabalha comigo. Eu percebo que, sim, lastreia mais, te dá mais vontade até ter a família junto. Lógico, eu acho ótimo. Mas, enquanto colaborador de uma função, dentro daquela função como colaborador, ou a esposa, ou o filho, seja lá quem for, aquilo tem que vir em primeiro lugar dentro da empresa. Claro, porque é um negócio, né? Então, assim, a responsabilidade como gestor, por exemplo, o meu menino lá, o Lucas, tem 20 anos. Está fazendo direito aqui na PUC, ele trabalha um período comigo e depois vai à noite para a faculdade. Tá. Ele, na realidade, ele faz a gestão do equipamento, acessórios e equipamento de segurança da loja toda. Tá. Então, ele lá naquele momento, ele não é meu filho. Lá naquele momento, ele é o colaborador que cuida desse setor. Ele se veste dessa ideia? Sim. E é esse que eu acho que é o grande sacada. Ele tem que entender que ele está como um colaborador e é meu filho. Muito legal. Eu até brinco com ele, falo, você tem que tomar cuidado, porque você é um espelho aqui dentro. Lógico. Você é um espelho. O filho do dono. Se você não tiver uma postura ética, profissional, quem vai ter? E esse papo é constante, seu pai? Quase diário. Tem quantos anos? Tem 20 anos, o Lucas. Então, e tem o outro Bruno de 26, que também me ajuda. Então, Mas isso é muito legal, cara. Os pais pensam em... Lógico, você tem o sonho, imagino, que os teus filhos sejam os sucessores aí do projeto e que a Milamoto continue por muitos anos, né? Por décadas e séculos, sei lá. Mas que ela continue crescendo, né? Os prospere, netos, né? Lógico, esse é o objetivo. Mas o que eu faço para isso acontecer? Porque é uma dificuldade. Os filhos muitas vezes não querem assumir o papel do pai. Parece que não tem um cara que agarra, né? A gente percebe isso. Acontece. Mas a grande questão que eu vejo, você colocou um ponto bem legal, que é essa questão desse papo constante, né? Sobre esse assunto. São passar valores, né? As pessoas foram esquecendo um pouco isso. Humano, o lado de valorizar, quer dizer, ele é um colaborador, é um funcionário, mas respeito aos outros, referência. Ele é o espelho. Eu falo sempre isso a ele. Você precisa entender. Se eu pegar você lá com o celular, mandando mensagem que não tem nada a ver no horário de trabalho, você vai tomar dura. Mais do que um outro colaborador. Porque as pessoas... Isso é um problema, né? Aproveitando, já deixa, né? Lógico, não. Eu lá, a gente está contratando agora as pessoas que não têm celular, pagando 20% a mais de salário. Olha, é uma brincadeira, mas o que está acontecendo é que hoje existe uma dependência do smartphone, né? Que é o nosso... o telefone esperto aí da vida, muito grande. Falando e vamos comendo também. Fica à vontade. Então eu percebo que ele atrapalha, ele ajuda muito a tecnologia, mas ela atrapalha muito o foco. Né? Então isso é uma das coisas que eu converso muito para ele. Imagina você lá no seu horário de serviço, mexendo no celular, entrando num Facebook, entrando no Instagram,
E um colaborador, vendo você fazer isso, ele vai se sentir super à vontade de fazer a mesma coisa. Não, lógico, e até mais, né? Porque é uma referência forte. Então, não pode. Ele tem que ser o espelho de como tem que ser a administração, o exemplo. É claro que a gente erra, né? É natural que nunca vai ser redondo quanto a gente gostaria que fosse. Mas, o máximo possível, né? Para ter uma vida. A gente vem falando, você falou num ponto da tecnologia aí que atrapalha, e atrapalha, lógico que atrapalha. Qualquer segmento, né? Não é só o seu. Imagina estética. Eu tenho pessoas do outro segmento estético, por exemplo, a mulher está fazendo unha ou depilação, sei lá o que ela está desenvolvendo do produto estético. E a moça está aqui trabalhando, de repente, só um minutinho, começa a pesquisar para responder o WhatsApp. Só um minutinho. Pô, o cliente não tem paciência, pô, né? Então é uma coisa muito séria. Agora, existe aquilo também que é uma ajuda, né? Ele pode ser muito bom se bem aproveitado. Você sabe, Doca, que a gente vem fazendo muito treinamento na questão de liderança. Para líderes, para gerente, para esse tipo de coisa. Porque o grande segredo, no meu ponto de vista, que a gente foi encontrando e tentando experimentar, é eu aprender a liderar agora uma nova geração de profissionais. Perfeito. É uma geração tecnológica, é uma geração que está com isso embutido. E se eu souber liderar esse cara de uma forma não livre, nada deve ser livre, mas de uma forma coordenada, né? Eu acho que eu tenho muito mais do profissional de hoje do que eu tinha no passado. Acho que hoje eles são muito melhores. Talvez, mas eles não são de agarrar, não são de ter compromisso, não sei o que. Você fala, não sei se eu não estou passando o compromisso de forma errada. Será que eu não estou estimulando de uma forma... É uma nova geração, cara. Teu filho não tem nada a ver com que você, quando eu te conheci quando garoto. Pô, você fala, não tem nada a ver. Seu filho hoje provavelmente é um cara muito mais... tecnológico não preciso nem dizer. Mas você fala, cara, como essa molecada tá inteligente hoje, né? Como essa molecada já sabe de tudo com uns 10 anos de idade. A quantidade de informação que eles recebem é enorme, né? E se nós soubermos... Nós somos da época da Barça, né? Opa! Ia fazer pesquisa de escola, a gente recorria à Barça. Dava trabalho, né? Né? Poxa, hoje é tão mais tranquilo, os trabalhos estão prontos, né? É uma coisa muito mais... A facilidade de estudar, de avaliar, é muito mais gostoso, né? Mas é isso, cara, a liderança ela tem sido um problema até nessa questão, porque a gente deixa de lado, né? Fala, eu tenho um problema com o funcionário, não para um. Então, cara, mas não para um há quanto tempo? Né? Será que o problema está realmente na mão de obra? A gente costuma sempre falar liderança e chefia, né? Chefiar uma coisa, ser líder é outra, né? Você pode ser chefe, mas você não é líder. E ao contrário também pode ser. Mas eu vejo que sim, é uma geração nova. O meu de 26 anos tem um perfil de comportamento e de pensamento. O de 20 já tem uma certa mudança e eu tenho um menino de 9 anos. Esse vai ser o maior sentimento de mudança. Então, existe assim uma diferenciação enorme. Mas acredito também que eles têm um planejamento de vida muito distinto do que era o nosso. Quando nós éramos jovens, né, lá na década de 80 para 90 principalmente, meninos, né, vamos falar assim, menores de idade ainda, a gente tinha alguns desejos, né? Esses desejos mudaram, muitos deles mudaram, se aprimoraram, mas mudaram. E isso, de uma certa forma, o que ele espera hoje, né? Eu vejo um jovem lá, ele espera andar muito rápido dentro da ascensão profissional dele. Eu percebo nos jovens, principalmente, assim, uma necessidade de andar muito rápido nessa ascensão. E ele precisa estar muito consolidado à base de conhecimento dele, de experiência dentro dos setores, para que ele possa, sim, usar isso como uma ferramenta para alcançar o que ele está querendo, mas que ele precisa, naquele momento que ele está se dedicando a uma atividade que vai contribuir para o crescimento dele, entregar o máximo que ele tem para entregar. Boa. E algumas vezes essas pessoas não entregam. Como ela tem um desejo, eu vou dar um exemplo simples, eu quero ser advogado, mas hoje eu estou trabalhando como vendedor de moto. Mas se ele pegar aquele momento como vendedor de moto, por mais que ele tenha o desejo de ser advogado, e ele se dedicar ao máximo, ele vai aprender tanta coisa ali. O efeito dele se dedicar vai ser tão importante para a formação desse profissional de direito no futuro, que isso daí vai fazer toda a diferença. Total. Então entregue o máximo que você tem, o melhor que você tem com aquilo que você tem, né? Então eu acho que é bem uma condição. A tendência é que o empreendedorismo cresça. Eu não sei se você tem bastante terceirização dentro do teu negócio, por exemplo. Você fala, você terceiriza parte do processo? Deve ter. Não. Nada. Tudo é próprio. Agora, nós estamos enxergando o mercado no futuro como já temos indústria terceirizando linha de produção. Processo, parte. Então você fala assim, eu não tenho mais funcionário,
E aí o profissional manda embora, de repente, um determinado líder que tinha ali e fala, agora você vai montar uma empresa e volta a prestar serviço para nós. Então isso está muito comum, isso vem crescendo cada vez mais. E não dá uma insegurança jurídica, Lê? Dá uma insegurança jurídica, mas é aquilo que acho que você colocou em algum momento, balança, né? Quando a gente começa a medir, assim, eu tenho sempre que pôr na balança qualquer coisa. Quer dizer, é engraçado, você fala, puta, isso é fantástico. Os empresários, às vezes, falam, puta, eu terceirizei e não deu certo, então terceirização não dá certo. Sabe? E na verdade não é isso. Quer dizer, naquele momento não deu certo, de repente o processo que eu usei não foi o adequado, não tive uma orientação jurídica. E aí você pensa assim, bom, eu preciso montar um projeto, uma terceirização. Quais os benefícios disso? Né? Porque de repente eu tenho mais benefícios do que prejuízo. Sim. Eu posso pensar e de repente nessa balança eu falo assim, mesmo com o risco, de repente vale a pena. Não sei o caso, cada caso é um caso. Claro. Não existe uma regra para isso. Né? Mas você imaginou se todo o espaço estético, ou de academia, ou tivesse que ter funcionários para tudo, com todos os encargos? Cara, ninguém pagaria menos do que R$500 no mês de academia. Ninguém pagaria menos. Quer dizer, acho que nem sei se já é. Eu não frequento academia. Você percebeu, né? Mas eu nem sei se esse é o preço normal, né? Acho que não, deve ser menos. Não, bem menos, né? Eu frequento academia. Agora. Faz bem, hein? Faz bem. Faz bem. Não é só boteco, não. Não, né? Precisa começar. Mas a questão a gente vê que tem que usar das ferramentas atuais. Você enxerga, você já mencionou que tem um receio, né, com relação não é receio. O que acontece é assim, quando a gente olha como empresário, né, primeiro a gente tem insegurança tributária. Eu tenho uma vantagem lá hoje que é excepcional. 99% dos produtos que eu vendo são substituição tributária. Sim. São ST. Sim. Então eu recolho na compra do produto. Acabou. Porque qual que é o grande problema hoje para mim do tributário? É as diferenças de impostos pelos estados. Comprou de outro estado, sim, crédito e débito de estado para quem você está vendendo. Então isso sempre ele é um assunto que quando você conversa com um contador, você conversa com um advogado especializado, algumas vezes os pontos de vista sobre um assunto específico eles acabam sendo divergentes. Então aquela que nem quando você passa no médico. Você vai lá no médico, o que você tem? Não, isso não é nada, isso aqui você... O outro fala, não, tem que cortar a pé. Precisa aí dar uma olhada melhor nesse... Não. Então acho que é muito similar assim e não deveria ser. A segurança jurídica para um empreendedor, para um empresário, ele teria que ser 100%. O jogo tem que ser claro para todo mundo. Tem exemplos que a gente pega aí de situações caóticas de cobranças de tributos errados, né? Até um pouco tempo atrás aí tinha uma cobrança de diferença de PIS/COFINS para a venda de motocicleta. Estava errada a forma de cálculo. Então assim, e aí você fala, pô, mas eu vou fazer de que forma? Qual regime que eu tenho que usar aqui para fazer o pagamento? Então, no meu caso ainda, eu tenho essa grande facilidade, que praticamente 100% da minha operação é uma ST. Então, o governo já recebe os impostos antes mesmo de eu vender o produto. Sim. Então isso me ajuda sim a ser mais prático. Porque o que de uma certa forma onera muito a empresa é você ter departamento para cuidar de burocracia. Lógico. Claro. E aí entra a terceirização que você falou, que eu acho fantástico. Sim. Eu gostaria muito de que naqueles setores, por exemplo, lógico, eu hoje tenho lá na questão de limpeza da loja, não é um terceirizado, mas eu gostaria de ter. E eu acho que eu tenho total tranquilidade jurídica para poder contratar uma empresa para ser prestadora Sim. de serviço para cuidar da limpeza da empresa. A questão jurídica ela tem que ser avaliada, lógico. Né? Mas eu gostaria muito, por exemplo, também de repente terceirizar a minha oficina. Ou de repente terceirizar. Aí eu tenho que ver se o meu fabricante me permite esse tipo de operação. Sim, porque você respeita uma regra de concessionário. Você tem aí uma concessão que impõe regra. Mas alguns outros assuntos seria interessante você ter terceirização. De repente sim. Existem muitas práticas no mercado que às vezes o cara terceiriza para ele mesmo. Ou seja, existe uma sociedade numa empresa paralela, onde ele é sócio dessa empresa paralela também, mas por questão de custo, tributo, vale a pena. É melhor eu terceirizar para uma empresa que eu também tenho parte, mas que não é a essência. Qual é a essência desse negócio? Né? Qual é a essência daquele negócio? Agora, a terceirização de pessoas me permite, acaba ajudando quando é bem feito, quando é bem orientado. Isso aqui é muito legal. Por isso que você fala, qualquer profissional, contábil, contabilidade, gestão, tudo precisa ser com uma orientação tão verdadeira, como você mencionou, tão clara, né?
Porque senão a gente faz merda, cara. A gente faz cagada. Porque eu terceirizei, porque disse que é bom. Né? E aí, de repente, eu não fiz da maneira certa, o contrato certo, a proposta certa. Porque eu tenho a flexibilidade, né, cara? Hoje eu não tenho demanda, eu pago por demanda. Isso é muito legal, cara. Porque nós tivemos no grupo do Senai há pouco tempo. O Senai, o estado todo de São Paulo, ele desenvolve um trabalho espetacular, cara, com relação à formação técnica, né? Sim. E sempre foi, pô. Nós morávamos no mesmo bairro que tinha um Senai ali. Senai Era na esquina, puta, né? E era caramba, né? Sempre foi uma unidade... Referência, né? É gerência. Não, referência. Total. Referência para a formação técnica é enorme. E eu tive com uma turma, um auditório com um monte de aluno e esses caras estavam preocupados, porque estavam se formando em mecânica de auto, mecânica de moto, usinagem, ferramentaria. Mas esses caras não vão ter emprego. Eles vão precisar ser empresários, prestadores de serviço para empresas de usinagem, empresas de oficina. Você imagina, eu não preciso ter um mecânico hoje especialista nisso. Se eu tiver uma demanda, eu chamo ele. Quer dizer, pô, legal, custo fixo baixo. Né? Então é uma coisa que nós empreendedores... Agora, tem risco? Puta, atravessar a rua tem risco, o doutor Alexandre fala isso pra gente sempre. É atravessar a rua tem risco. Você fala, pô, você tá de moto o tempo todo. O cara abre a porta no meio sem você... Sai do carro, acontece isso, não acontece? Acontece se eu estiver mal posicionado na rua. Pois é. Muito bom. Doca, eu vou te colocar na berlinda agora. Vamos lá. Cara, tem uns caras que mandam pergunta cabeluda pra nós aqui. Tá preparado ou não? Come mais um torresmo. Agora seria legal tomar cachaça antes, porque o povo pega pesado. Pega, imagina. Rô, nosso diretor querido, tem pergunta? Opa, vamos lá. Hoje o pessoal começou pegando meio leve aqui. Mas termina pesado. A Carla, de Belo Horizonte, fala: eu sempre quis ter uma moto, mas eu tenho medo. Qual seria a melhor forma de começar? Boa. A Carla, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu não conheço Belo Horizonte, para falar a verdade. Eu não sei como é que é o trânsito lá. Ela quer começar, você conhece? É uma capital que tem tem um trânsito bem intenso, né? Todas as capitais têm trânsito intenso. A gente ainda falava que o interior tinha um trânsito mais tranquilo. Não é mais, né? Não, já acabou isso daí. Então, inclusive, eu costumo dizer que a gente mede o desenvolvimento social de uma comunidade através do trânsito. Quando você entra numa localidade, numa cidade que você não conhece, e você começa a perceber pelo trânsito o comportamento das pessoas, você consegue, por ali, já identificar um grau de desenvolvimento daquela comunidade. O nível dos veículos também? Então, você está falando no estado geral, estado de conservação? E ano, mais moderno, mais novo. Mas assim, eu já me surpreendi muito andando aí, porque eu já andei muito de moto pro Brasil inteiro. De você chegar em comunidades que tinham carros de baixo valor, mas que estavam lá bem orientados à questão do trânsito, parando em faixa de pedestre e tudo mais. Sim. E ao contrário também, né? Você pega carros de luxo fazendo cagada. Desculpa aí. Não, é isso, cara. Mas é esse, Belo Horizonte é uma ótima cidade, gosto muito de Minas, viu? Então. Mineiro tem um povo gostoso de falar, de bater papo, né, cara? A primeira coisa é assim, né? Quando uma pessoa quer começar a andar de moto, ela precisa ver se ela tem familiaridade com o equilíbrio dinâmico que a moto traz. Porque diferente do carro, o equilíbrio estático do carro, ele está lá parado e você não precisa exercer nenhuma força nele, nenhum tipo de compensação para poder dirigir, a não ser virar o volante para os lados, freio e aceleração. Claro. A moto você tem que ter, pelo menos ter algum tipo de afinidade com o equilíbrio dinâmico. A primeira coisa que a gente fala não é a mesma coisa que andar de uma bicicleta, mas o equilíbrio é o mesmo de uma bicicleta. Então, se você tem familiaridade em andar de bicicleta, gosta de bicicleta, tem o equilíbrio dinâmico da bicicleta, você partir para a motocicleta é uma coisa mais natural. É menos difícil. Mais natural. Se você tem dificuldade de equilibrar uma bicicleta, você provavelmente vai ter dificuldade de equilibrar uma moto. Aí ele tem que procurar, lógico, uma autoescola para começar a aprender a andar de moto, que ela vai te ensinar a parte básica, que é para você poder se habilitar. Essa é uma crítica até que eu já faço já há muitos anos, que o formato de habilitação no Brasil, ele é falho. Para motocicleta, eu digo para você que ele é totalmente falho, porque ele deveria entregar muito mais para a pessoa, para ela se preparar melhor, para que quando ela compre o produto dela e ela saia a usar o produto na rua, ela tenha mais segurança na pilotagem dela e na condição do trânsito para poder evitar situações de risco. E pelo que eu soube, você faz
palestras, você tem turma para isso. A Honda tem um trabalho muito forte no Brasil. Conscientização, é isso? A Honda tem um setor que chama CETH, Centro Educacional de Trânsito da Honda. E tanto os centros da própria fábrica quanto das concessionárias desenvolvem trabalhos vocacionados à diminuição de acidentes e principalmente na melhora da conduta do uso da moto. Muito bacana. Então, através de palestras, treinamentos, cursos presenciais, cursos práticos, teóricos, a gente tem assim uma gama, e isso tudo está disponível na internet. Se você entrar lá, isso é uma coisa que me incomoda muito. Fala, entra lá na internet, vai buscar informação. Mas não chama atenção, né, cara? A informação está lá disponível, de graça. Deveria, né? Pois é. De graça. Então, a gente tem que ter essa preocupação de, vou começar, então deixa eu ler a respeito sobre segurança de motociclista. Agora, a nossa querida mineira está perguntando, acho que ela deve estar com medo de iniciar, foi isso, né, Rô? De iniciar provavelmente em segurança mesmo, porque o que a gente escuta na TV, nas mídias aí, na internet, a gente vê quantidade de acidentes com moto. Sim, né? Tem muitos. Então é bom até que ela tenha esse receio, né? E questiona sobre isso, Sim. Porque é uma oportunidade de você também. Então, mas o ponto é esse: quando você tem a boa habilidade na condução da moto, esquece o trânsito, que é a questão da técnica. Né? A técnica na pilotagem, fazer cone, fazer curva, frear, entender esse equilíbrio dinâmico, como ele vai influenciar na mudança de trajetória, como eu tenho que me posicionar em relação à pilotagem mesmo, que ainda ele está só num lugar reservado. Se eu desenvolvo bem a técnica de pilotagem, a hora que eu vou ser inserido no trânsito e vou começar a usar o produto na rua, eu vou ter mais tranquilidade porque eu vou me preocupar mais com o trânsito do que com a minha pilotagem. Então, aquela coisa orgânica que a gente tem no carro, de trocar a marcha, passa a acontecer também na motocicleta e a pessoa consegue destinar a atenção dela nas avaliações de risco que o trânsito nos traz, que também deveria ser assim para o carro. A diferença é que para nós motociclistas a gente não tem para-choque, então a gente tem que se valer de mais ainda a responsabilidade em não se envolver em situações de risco para não ter um tombo, porque qualquer esbarradinha num carro, numa coisa, você vai se machucar, né? Você não tem essa proteção. Então eu vejo assim, primeiro criar essa habilidade, né, técnica de pilotagem, e aí tem instrutores especializados, tem a própria autoescola que vai contribuir para a formação do condutor no caso da habilitação, mas depois de habilitado ele vai ter que passar por uma instrução maior para poder enfrentar, principalmente aqueles que não têm familiaridade. Porque ele vai ter que começar num lugar talvez mais tranquilo, experimentando. A gente tem muitos cursos de pilotagem hoje, por exemplo, daqui mesmo em Itatiba, próximo aqui a Jundiaí, a gente tem uma pessoa que ela faz um curso que é o Zulin, que é o antigo Carlão, né? Que é um instrutor antigo. Infelizmente ele faleceu de câncer, coitado. Mas a esposa dele e o filho dele continuam o trabalho dele, que é um projeto aos finais de semana, que efetivamente criam essa dinâmica da pilotagem. Ela não está ali para falar necessariamente do trânsito, mas de como pilotar uma moto. Agora, eu vejo também que a tecnologia ajudou demais, né? Porque a gente vê a quantidade de motocicletas, inclusive, que são hoje automáticas. E que, você falou da questão da mudar de marcha, que pode ser uma preocupação, né? No começo, sim. No começo, a pessoa que tem pouca habilidade, a grande dificuldade que ela tem é conseguir saber o quanto dosar a aceleração, soltar a embreagem e fazer isso tudo ao mesmo tempo também cuidando do trânsito. Então, as motos automáticas, no caso o scooter, ele na realidade... Só os scooters são automáticos? Não tem. Por exemplo, eu tenho hoje a Africa Twin 1100 Adventure Sports, ela é automática. Só que ela é aquele sistema de câmbio DCT. Ela não tem a embreagem, mas eu posso trocar as marchas no botão. Ou não. Deixa ele no drive, ou esportivo, ou mando para o manual. Que é fantástico. Eu estou me divertindo. E essa é uma das propostas da fábrica Honda para o futuro, para tirar menos preocupação na pilotagem e mais preocupação atenção com no trânsito. Legal. Então, essa é uma proposta da fábrica. E bacana essa seriedade, porque isso contribui com a segurança total, né? A Honda coloca como meta até 2030, se eu não me engano, que a gente reduza 50% dos acidentes de motos até 2030. Então, isso vão ser as motos, Isso foi declarado pelo presidente da fábrica mundial. E até 2050 eles querem zerar os acidentes com moto. E aí você pergunta, mas como que vai fazer isso? Com tecnologia.
Então, por exemplo, hoje você já tem a tecnologia de freio automático nos carros, principalmente em carros, você vai na Europa, ele mede a distância do outro e freia sozinho. Legal. Ele avisa que tem alguém chegando. Então, existe hoje em tecnologias que vão contribuir para que isso aconteça. No caso da moto, a gente está em uma fase já muito avançada de a moto passar a ter o equilíbrio dinâmico sozinho. Ela por si só vai se equilibrar. Entendi. Então ela vai se equilibrar sem a necessidade de você fazer isso. Sim. Ela, através de um sistema giroscópico, ela vai conseguir manter o equilíbrio dela dinâmico sem você. Então ela, teoricamente, ela não cairia, né? Talvez naturalmente não. Né? Sim, exatamente. Agora, também para reduzir os acidentes de moto é tranquilo, cara. É botar porta, para-choque, teto, vai resolver. Vai resolver, né? Mas eu acho que não, viu? Vamos lá, Rô, temos mais gente sapateando aí na vida do Doca? Tem sim, assim, boa parte vocês acabaram já respondendo naturalmente, mas tem o Leonardo de Campinas, ele tá pegando esse gancho aí da questão da tecnologia. A evolução dos carros eletrônicos é grande. E as motos? Como que elas estão nesse caminho? Os elétricos? Isso. Bom, De onde que ele é? De Campinas? Isso, Campinas. Pô, Campinas também é difícil o trânsito, né, cara? Sim, muito parecido com o Jundiaí. Um pouco mais rápido o trânsito lá do que aqui. Mas é intenso, né? É tenso. O pessoal dirige mal lá, viu? Avisa ele aí, ele precisa melhorar, ó. Agora, essa parte da moto elétrica a gente já sabe que tem, É que eu acho assim, ali, essa questão da matriz elétrica como uma salvação da lavoura pro petróleo, ele é um assunto um pouco mais complexo, tá? Então, imagine todos os carros hoje que estão na frota circulando fossem elétricos. Quanto que nós teríamos de demanda de eletricidade? Se a gente fala em picos de uso, já vem bandeira vermelha, já vem alguns apagões que a gente já pôde enfrentar no passado. A indústria ainda que não está numa das fases mais fortes de produção. Então eu acho que a matriz elétrica por si só, ela é uma matriz intermediária, ela vai ser uma transição, tá? Para uma matriz que eu acredito que possa ser a célula de hidrogênio. Mas não é a eletricidade que deve ser... Eu acho que não, ela vai ser uma transição. Gancho aí para outra coisa. Ela vai ser na elétrica a partir do momento que você transforma a parte do hidrogênio em energia elétrica. Vamos dizer assim, que você vai usar motores elétricos para isso, não de outra forma. Mas não com a mesma intensidade do Mas não você espetando na tomada. Sim. E carregando. Tem que ser um gerador também, né? Parcialmente. Ele tem que ser um gerador de energia próprio para que sim funcione. Então eu acho que a célula de hidrogênio, eu vejo a Honda apostando muito forte nesse caminho. Agora, como você mencionou, de uma moto, acho que 125, você falou que chega a 40 e tantos quilômetros. 125 até mais. Uma 150 vai fazer 50 km com litro. 50 km com litro. Aí você fala, talvez o apelo para o elétrico não seja tão interessante. É claro que é interessante, ligo, mas os veículos, os carros, sim. Tem carro fazendo 7, 8 km com litro. E aí você fala que carros maiores, né? Esses carros elétricos, claro que tem uma economia bacana. E a moto talvez não seja um incentivo maior, né? Porque ela já é um veículo econômico. Eu entendo o seu ponto de vista, mas ele se neutraliza. Se você pensar ao contrário, assim, eu utilizo o carro elétrico por quais motivos? Ou a moto? Primeiro, emissões de poluentes. Vamos falar que, independente de qualquer coisa, você está contribuindo para um problema que a gente... Talvez não sei se é o primeiro na visão da população, mas... Olha, você sabe que das motos, do carro elétrico, da moto elétrica, eu acho que o fator ecológico é sim bem decisivo. Porque o que você acaba fazendo? Não existe uma conta muito afinada ainda de você transformar esses quilômetros rodados com uma moto em quilowatts-hora para você entender o custo desse quilowatt-hora. Ainda assim, especulando rapidamente, é ainda favorável. Nossa energia é muito mais barata do que a nossa energia combustível. Mas existe o custo da manutenção desse produto também, né? Dessa bateria, não sei como é que se trata isso. Eu acho que existe a vida útil da bateria, não manutenção, ela vai ter uma vida útil, mas o que emperra hoje é a autonomia. Então você pega hoje um veículo elétrico numa cidade como Jundiaí, que tem muita subida, muita descida, você acaba, que são as ladeiras da vida, né? Você acaba fazendo com que esse motor elétrico ele precise ser muito mais forte.
ele sendo mais forte para poder subir esses lugares, ele acaba consumindo mais bateria. Sim. Mais bateria, ou a moto fica maior e mais pesada, com mais bateria, e aí você vai se neutralizando, e vai chegar uma hora que você, por exemplo, vai para o trabalho, vai ter que espetar no trabalho, e de repente você tem energia para voltar, a mesma quilometragem que você vê. Então eu acho que o fator autonomia das baterias... Caso, sim. Nos veículos já estão sofrendo com isso. O cara não consegue uma viagem toda, muitas vezes, né? Principalmente os primeiros, né? Sei lá, o cara tinha 300 km de autonomia, mas você fala... você vê motos hoje aí até 100 km de autonomia no máximo. E bom, não é nada. Então, se 100 km a gente está falando, são 2 litros de gasolina. Olha aí. São... Puta. Vale a pena o investimento? Tem que entender tudo isso. A gente não tem ainda, pelo que eu me lembro, uma política vocacionada a trazer o produto elétrico de uma forma mais ampla. Agora, você colocou uma questão também importante, que você fala, essa transição do elétrico, que eu não sei o que vem depois. Isso. Porém, nós temos também uma diminuição na produção do combustível, né? Que tem um consumo energético absurdo também para se produzir nas refinarias, enfim. Então, claro que não é uma compensação talvez igual, mas é uma compensação. Você tem razão. Eu entendo dessa forma também. O transporte... É que eu só me preocupo muito com essa questão da matriz elétrica, da forma que ela é gerada hoje para nós. Né? A gente tem uma usina nuclear. Aí a gente tem os rios que são os nossos decisivos aí para entender como vai ser o nosso ano em relação à eletricidade. Sim. A gente pega uma baixa de chuva... sim. A gente já vai ter um problema. Aí é bandeira vermelha. Aí imagina a bandeira vermelha com um monte de carro e moto elétrico andando ao mesmo tempo. Então, eu volto a falar. Mas eu acredito que a tecnologia já começa a aparecer indícios de coisas modernas, mais novas, né? Com autonomia maior. Com certeza. Com consumos diferenciados. A todo momento aparece uma tecnologia nova em relação às baterias. Cada vez mais rápido, né? Isso é bom. Show, né? Mas a gente vê, a Honda agora firmou Honda Motos, firmou uma parceria com a Sony para desenvolvimento de motos elétricas lá no Japão. Olha. Então ela e a Sony estão unidas em projetos específicos para moto. Sensacional. Vamos lá, Rô, temos... Acho que tinha mais perguntas. Vamos falar o nome das pessoas, acho que acaba sendo legal. Teve aqui o pessoal que a gente acabou respondendo naturalmente, mas mandar um abraço aí pro Celso de Santo André e o Jorge de Uberaba. Jorge, olha lá. O povo tá querendo saber, Brudoca, se funciona mesmo, se a moto é o caminho certo. Legal, né? Esse interesse pela... Você fica feliz com isso, né? Com certeza. Sim, mas eu fico feliz principalmente como motociclista. Pela conscientização dele. Porque eu vejo assim, quando eu pego o caminho da minha casa para o trabalho, eu vejo dentro dos carros, assim, invariavelmente, uma pessoa por carro. É uma pena, né? Uma pessoa. Então você olha assim, um universo que se a gente transformasse aqueles 50 veículos que tem uma pessoa só em motos, sim, né? Ou 50 veículos que tivessem 4 a 5 pessoas dentro, a gente ia tirar muito carro da rua e o trânsito ia ficar muito melhor. Sem dúvida. A vida ia ser melhor. Público, inclusive, né? De transporte também, né? Que ajudaria nessa situação. Também acho. É que o transporte em massa, ele nessa composição de usar ônibus, ele está saturado. Então, é a melhora nesse modelo, né? Isso, teria que ser o sistema aéreo, né? Trem, metrô. Até pelo volume, né? Isso, senão você não consegue transportar o volume. Né? Então, cara, esse papo acho que foi instrutivo demais. E como um modelo de negócio também, né, cara? Porque a gente começa a olhar para o mercado, você fala, os grandes, os japoneses estão pensando cada vez mais em buscar alternativas. Você vê, motos com autonomia de 50 km com 1 litro de combustível, de gasolina, provavelmente. A gente também tem a linha álcool. Né? Mas a gente tem 50, a Flex. Acho que é na relação gasolina. Se a gente pegar hoje a nossa mais econômica, que é a Pop 100, ela é 110 cilindradas. Essa é uma moto, inclusive, que para o público do norte e do nordeste, ela substituiu assim o jeguezinho lá que se usava. Ela faz até 70 quilômetros. Caramba! E a gente tem motos hoje, por exemplo, a NC 750, que é um produto já bem legal, uma moto já de maior porte,
que faz 35 km por litro. Com motor 750 cilindradas. Então hoje essa tecnologia na parte do consumo e muitos produtos flex também, né? Muito bacana. Ele realmente vem para ajudar aí as pessoas. Tá. Agora, nesse mercado, olhando para o empreendedorismo que a gente sempre coloca como dica, né, Doca? O agregar valores, quer dizer, agregar itens, né? Então você fala, putz, eu tenho um mercado, o que eu posso agregar a esse mercado para aproveitar o público que está lá dentro? E eu acabo vendendo mais. Quer dizer, esse é um objetivo, porque as pessoas precisam criar. Você falou em reinvenção desde o começo, e eu achei isso fantástico, porque nós somos obrigados a reinventar, não é uma escolha. Sim. Né? Não é ou eu faço ou eu estou fora de mercado. E aí a gente percebe que todo negócio precisa desse up, né? Precisa dessa mudança, dessa transformação. Você tem acessórios como oficina é um item, a venda é outro item e acessórios são outro itens, né? É um outro item. Quanto representa hoje? Vamos falar assim, percentual. Acessório, oficina. Estou dizendo isso porque acho que ilustra um pouquinho para a gente que tem outros negócios também a falar, puta, cara, abre esse leque, né? Aproveita um pouco mais aquilo que o mercado pode te oferecer, pensa um pouco mais. E, Doc, acho que nós devemos ter falado alguma coisa sobre isso, mas, por exemplo, a sociedade... falamos da oficina, né? O cara buscar uma sociedade num agregar, falamos do açougue dentro do mercadinho. Então o cara buscar, eu não quero fazer, mas não tenho capacidade, não tenho dinheiro. Mas buscar um investidor para esse tipo de coisa, às vezes é uma puta solução. No seu caso, quanto representa a venda de moto para o teu leque total? Vamos pensar... Tá. E para acessórios, e também comparando com acessórios e oficina mecânica. A gente no meio de concessionárias, né? Vou falar de moto e de carro também, a gente tem sempre a ideia de fazer o seguinte: você conseguir, através do setor de serviços, acessórios e serviços de uma forma geral, conseguir pagar os custos fixos da empresa. Legal. Quando você olha qual é o objetivo das concessionárias de uma forma geral, é tentar, através do setor de serviço, realmente você neutralizar esse custo fixo. Esse é um perfil até da concessora, orientação até da Honda mesmo. É um desafio também do fabricante, mas hoje ele é um desafio do empreendedor. E ele estimula isso, o fabricante? Estimula não adequadamente, no meu ponto de vista, poderia ser muito melhor, né? Então, hoje eu acho que ele está vocacionado sim ao aproveitamento, mas em função do ticket médio do serviço de motocicleta, ele ser muito menor do que o ticket médio do serviço de um carro, e os custos são muito similares. Quando você olha montar uma loja de carro e uma loja de moto, o colaborador é praticamente a mesma. Você aumenta a estrutura em termos de espaço físico e número de colaboradores, mas proporcional ao próprio ticket. Né? E o valor é menor, né? Isso. Então, para nós, o desafio é muito maior. Né? Eu diria hoje que a parte de serviços para a gente representa 1/4 só do faturamento. Tá, 25%. Mas é um fator. E muito hoje você consegue equilibrar os serviços, acessórios e oficina para os custos fixos, que é o que você mencionou? Eu tô no caminho. Não chegou nele ainda. Eu diria que eu tô no caminho. Mas é legal, cara. Que você fala, olha que pensamento interessante para nós, né? Você fala, eu preciso vender mais. A conta não fecha. Né? Isso a gente escuta isso o tempo todo. Porque na verdade vender mais, as margens estão cada vez menores. Essa é uma tendência. É uma tendência. A internet ajuda isso, a compra pela internet. Exato. Então eu preciso conseguir deixar esse equilíbrio na minha gestão, na parte fixa, através de que não seja diretamente a venda da moto. Sim. Porque eu sei que cada vez mais eu tenho que oferecer mais opções de negócios para o cliente para poder vender mais. Né? Cara, é um conjunto, não existe um estudo isolado, né? Sim, é um conjunto. A gente tem que Eu digo que todo ponto de contato na loja é um potencial para a gente vender alguma coisa a mais. Por exemplo, seguro, o consórcio que a gente vende super bem. Isso que é a gente faz lá a venda de documentação da motocicleta, a gente faz a vacina da moto, que é numerar todas as peças da moto com o número do chassi da moto, a gente faz cristalização, a gente faz... Acaba criando serviços. Você tem que criar isso. E isso, na realidade, não é vender para aquilo que não precisa, é atender a necessidade que o cliente está me trazendo. Existe a demanda, Tem gente que não pode trazer a motocicleta para fazer o conserto, então eu tenho que ir lá buscar, então é o serviço leve e traz, que tem que ter. Então tem uma série de oportunidades que a gente pode estar aproveitando dentro do negócio. Uma coisa que eu percebo também, os mecânicos antigamente eram pessoas menos
tinha uma conotação de um cara menos conhecedor, né? Era um cara que conhecia daquilo, mas ele não era uma pessoa com uma capacidade intelectual tão grande. Hoje é o contrário, cara. Eu percebo qualquer profissão, o cara é conhecedor, o cara fala bem, o cara tem uma postura diferente do que havia no passado. Talvez ele era discriminado em algum momento, pode ser, não sei. Mas hoje não, eu percebo que esse cara ele é conhecedor, ele sabe falar. Isso é importante, porque, pô, tu imagina, eu tô falando com um mecânico com a minha moto, vou levar a minha moto para uma manutenção. E eles têm a nossa mascote, a Meg. E, cara, é importante esse papel deles, né? Como é que a concessionária trata isso? Essa é uma dificuldade nossa, o atendimento, né? Então você fala, puta merda, eu queria que o atendimento fosse tão nobre, a hora que o cara chegasse, fosse na porta, sabe? Que o cara fosse acolhido de uma forma bacana. E muitos empreendedores não ligados a uma concessionária, por isso que eu gostei de trazer essa história, não ligados a uma marca maior, não ligados diretamente a uma marca. As franquias tentam fazer isso, mas muitas não conseguem, né? Então você pensa numa ideia de preparar a equipe para isso. E eu percebo hoje uma capacidade maior do mecânico, por exemplo, porque ele precisa encantar o cliente ali, né? Ele é o cara que vende. Pô, se esse cara mostrar uma necessidade com verdade, eu vou fazer o que ele mandar fazer, por segurança até, né? Então, assim, como é que é essa relação hoje de treinamento com a equipe? Assim? Porque isso é importante. Como é que vocês veem? Bacana. Como é que a Honda faz isso? Isso, na verdade, a gente tem dentro das atividades necessárias administrativas o treinamento de toda a equipe. De vendas, de peças, de recepção e de técnicos de serviço. Isso é padrão? Isso é uma coisa... Padrão. Então, assim, ele é constante. Toda semana eles têm lá um sistema que eles entram e a gente vai acompanhando um percentual de nota e um percentual de conclusão desses treinamentos. Todos têm que fazer. Isso pontua para a concessionária, pontua para o próprio colaborador e essa pontuação para o próprio colaborador também traz ganhos a mais para ele. Para ele. Então isso é uma coisa que está amarrada, está coordenado. É da Honda. É da Honda, tem um cunho nosso, tem a nossa parte que a gente faz, que tem a ver com... Porque a Honda ela trabalha muito no conhecimento da venda do produto. Sim. Então, é muito mais técnico. Conhecimento técnico. A gente trabalha muito mais a questão humanitária. Lógico. Como atender bem a pessoa. O que o nosso cliente específico de cada um do tipo de produto está esperando da gente como empresa. E como no caso dele como colaborador. O que ele tem que entregar. Né? Então esse acompanhamento ele é constante. Ele é diário praticamente. Porque... toda semana entra um tópico novo, tanto para o mecânico, tanto para o pescista, para o recepcionista, também para o próprio vendedor. Legal. Tá? Mas eu vejo que a figura do técnico hoje, ela está muito mais voltada a atender a demanda do serviço. E aquela figura de transmitir as informações está no consultor técnico, que ele é uma pessoa mais especializada porque ele tem um viés comercial para lidar melhor com a pessoa. Porque aquilo que você falou, e vamos lá voltar, né, aquela questão lá antiga, lá atrás, né, que é você, de repente, a gente classificar os mecânicos lá antigamente e tal, e de repente ele ser aquela pessoa mais durona, mais tosca, né, vamos falar assim. Mais bruta. Ele ainda é um pouco assim. Ele ainda tem essas características pelo tipo de formação que acaba tendo, né? Claro. Mas ele precisou se especializar muito na questão da tecnologia. Então impulsionou muito esse setor do mecânico, porque antes ele achava que a verdade absoluta era dele. E hoje essa verdade absoluta ela está numa internet para todo mundo ver. Hoje eu sei o que eu quero. Então não adianta ele ir lá querer inventar uma história que você consegue buscar informações para poder questionar aquela postura que ele está tendo. Então ele precisou melhorar. Saber do que a gente tem, né? Isso. Com uma ideia do que a gente tem. A gente já questiona muito mais. A gente é mais questionador. A verdade é essa. A gente está mais questionadores. Né? Isso é ótimo. Perfeito. Isso que eu ia dizer. É perfeito, né? Porque eu não tenho a condição de enganar, mas não era meu propósito mesmo. Mas de muitos era, né? E aí agora o cara se queima com isso. Quer dizer, então... ou confundir, né? Eu percebo que algumas vezes ainda acaba acontecendo, o mal profissional, ele acaba passando informação incorreta. Então a gente percebe ainda, mesmo nas concessionárias, não é uma coisa que está imune, não. Cara, mesmo em concessionárias tem gente que fala muita bobagem por aí. Parabéns pelo projeto, parabéns pela... a mãe está com você há tanto tempo, desde o início da história da Honda, da concessionária. Da Mila, Da Mila. A Dona Mila. Dona Mila. Olha, que delícia, né, cara? Ter a mãe junto é uma bênção, né? É uma bênção. O pai também, mas
O pai daqui a pouquinho tá junto de novo. Né? Daqui a pouquinho nós estamos junto com ele. Eu não o conheci, mas eu vou conhecer. Sim. A vida é muito curta e nós temos um outro plano, nós temos uma outra... Deus permite que a gente conheça as pessoas depois. Legal. Que legal. Mas ele deixou um legado maravilhoso aí. Com certeza. Deixou uma história bacana, uma estrutura bem formada. Os filhos aí preparados, né, para dar sequência no processo. E a mãe guerreirona tá lá. É isso aí. Muito bom. Doca, foi maravilhoso esse papo, cara. Eu gostei demais. No boteco, agora nós vamos tomar uma, cara. Porque temos que tomar, porque agora já tá dando água na boca, já tá chegando a noitinha. Já tá na hora, né? Tá na hora. Para aquecer um pouco os nossos motores, né? Sim, então, bora lá. Eu queria te pedir, enquanto eu vou servir uma cachaça pra gente aqui. Essa cachaçinha tá uma delícia, cara. Ela é artesanal, da região nossa aqui. E antes disso eu vou te presentear com uma cachaça do boteco, do Papo de Boteco, pra você lembrar da gente. Obrigado. Ela é artesanalzaça, feita aqui na região mesmo. E por isso que eu acho ela fantástica, acho ela uma deliciosa. Então, perfeito, obrigado. Eu gosto um pouco de cachaça. Você viu aqui, né? Eu percebi que o boteco tá bonito. Agora, eu queria pedir para você assim, ó, essa aqui é a tua câmera. Então você... Para os caras que estão querendo se aventurar, montar um negócio, perderam o emprego, estão com uma grana, querem montar um negócio, o que você fala de fundamento para o empreendedor hoje, para começar um negócio? Para onde que ele tem que olhar, cara? Qual que é o teu ponto de vista? Poxa, boa pergunta, hein? Essa gostei. É como experiência tua, né, cara? É a tua história. Para onde você acha que deu certo? Eu vou te dizer o seguinte, que eu tenho o privilégio de fazer exatamente aquilo que eu mais gosto. Então, aquilo que eu mais amo é andar de motocicleta, a coisa que eu mais gosto é trabalhar com o público. Então, para mim, todo o resto fica mais fácil. Acho que a pessoa tem que perguntar inicialmente o que ela gosta de fazer. Legal demais. Né? O que ela realmente né? dá valor, fala, olha, isso daqui me dá tesão, né? Isso aqui me dá tesão fazer, isso aqui é uma coisa que me impulsiona. Se ele consegue responder essa pergunta, o resto fica mais fácil. Porque muitas vezes eu acho que a pessoa foca numa oportunidade de negócio sem ter nenhuma familiaridade com ele. Pensando no dinheiro, às vezes, né? No negócio. Pô, preciso sair da minha condição, né? Ganhar dinheiro. Eu vejo muito acontecer isso com pessoas que saem de grandes empresas, né? Que tem um bom salário, por algum motivo saiu, ou resolveu sair para partir para uma outra... Ou perdeu o emprego, saiu, né? E aí, com um capital inicial, ele pensa no negócio, aí ele começa a atirar para tudo quanto é lado. Ele, vamos ver lá, o que está em alta? As paletas mexicanas. Lembra? O efeito paletas mexicanas. Lavanderia expresso. Hoje você tem várias oportunidades, mas eu gosto de fazer aquilo. Aquilo lá vai contribuir para a minha pessoa, para que eu possa realmente evoluir. Porque se eu for fazer sem gostar, simplesmente pelo negócio, a chance de dar errado é muito grande. Se eu pensar na grana, vai ferrar. Só. A grana é consequência de todo esse resto. Perfeito. Então, eu acho que a dica é essa, né? Olha para dentro do coração e veja exatamente o que você mais gosta de fazer. Aquilo que realmente te dá vontade de viver. E a partir daí você vai desenvolver a questão técnica para o negócio que você gosta. Muito legal, cara. Rodrigo, foi uma aula, né? Papo sensacional, como sempre. E de um ponto de vista diferente aí de... Não só empreendedor, mas um apaixonado pelo produto dele também. Né? Isso aí. Legal, né? Legal. Você falou exatamente isso, né? Nem contradisse, tá vendo? Tem que gostar daquilo que ele faz. Começa por aí. E começou, né? Teu pai é um aviador. Exatamente. Por isso que... E para nós a mesma coisa. Para mim, bicho, olha só. Eu comecei a lavar moto na loja com 11, 12 anos de idade. Nós tivemos a primeira entrevista do Papo de Boteco, foi com o Max Geringer, se você deve conhecer, de Jundiaí. E ele contou, fizemos online, ele não pôde estar presente por questão de saúde. E aí no fundo, ele estava sentado num lugar e tinha ele mostrou pra gente algumas mexedores da Varig. Tá. Puta merda, ele começou a contar a história da Varig, foi muito legal, cara. Papo gostoso também que foi. E você fala, seu pai é da VASP, né? E conheceu toda essa história. Muito legal. Isso. Doca, vou pedir pra você, experimenta antes da gente brindar. Só dá uma bicadinha pra gente ver. Vamos ver se você gosta, se você aprova a cachaça. Tá. Ela desce gostosinha, ela não queima. Então, brinde, cara. Saúde. E agradeço demais a tua disponibilidade em nos ensinar, nos mostrar, abrir tua história, que é uma história linda, de verdade. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, ali, aí a oportunidade, o Papo de Boteco aí. Parabéns pelo programa, né? O pessoal tá animado. Tá animado. Que bom.
Muito bem, Doca. Tá joia? Muito obrigado. Valeu. Aí.